Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo para vocês sobre como desenvolver uma introdução de um trabalho acadêmico, seja de um TCC, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. Pessoal, a introdução é a parte do seu trabalho acadêmico em que você apresenta o tema, né? E o recorte do tema, né? Na verdade, você já tem que ter passado por todo esse processo de reflexão do recorte temático, né? Da escolha dos objetivos, bem como pensado no problema do seu trabalho, ou no questionamento de pesquisa, ou na hipótese, e articular todas essas questões ao seu tema e ao seu recorte. Então, a introdução, né, ela é a sessão em que você apresenta o tema, certo? Então, nessa parte do trabalho, você pode, por exemplo, dividir iniciar o primeiro parágrafo da sua introdução de uma maneira mais genérica e nos próximos parágrafos afunilar, tratar especificamente do seu recorte temático. Eu recebi vários questionamentos por e-mail, também no meu site, os meus seguidores perguntando, os meus clientes também, se os objetivos devem constar na introdução e o que mais deve constar necessariamente na introdução. Se deve constar, por exemplo, a justificativa do trabalho, necessariamente. Pessoal, não necessariamente. Não há um manual algum, não há uma fórmula mágica para dizer para vocês assim, olha, a introdução ela tem necessariamente, você tem que ter um parágrafo de objetivos, um parágrafo de justificativa e um parágrafo de apresentando alguma outra questão. Não necessariamente, né? Mas se o seu trabalho não tiver uma seção específica, por exemplo, para justificativa, se o seu trabalho não tiver uma seção específica para os objetivos, né, você poderia inserir os objetivos na introdução. Eu já vi alguns poucos trabalhos serem organizados dessa maneira. Na verdade, isso depende da postura do seu orientador. E mesmo que ele bata o pé e diga, olha, é assim e pronto, eu digo para você que pela minha experiência, isso varia, pessoal, porque eu já revisei muitas e muitas teses, dissertações, artigos e projetos de mestrado e TCC, e essa abordagem varia, tanto em universidade particular quanto universidade pública, mesmo nas universidades públicas, varia dentro de uma mesma instituição. Tem departamento que organiza o texto de uma maneira, tem ciência que vê o texto de outra maneira, isso é muito variável. Então eu não posso dizer para vocês que há uma fórmula mágica. No caso de pré-projeto de mestrado, você deve seguir o edital, e no caso de TCC, dissertação e tese, você deve conversar com o seu orientador sobre a estrutura do seu trabalho. Você pode ter uma base genérica de desenvolvimento, né, com introdução e as divisões dos capítulos, e aí você apresenta para o seu orientador e ele vai dizer o que deve ser tirado ou não. Voltando aqui para como essa parte do texto deve ser apresentada, você vai expor o tema, né, de maneira genérica, né? Depois você pode afunilar um pouco o tema e delimitar o tema para o seu recorte. Você pode não, você necessariamente deve fazer isso. Então o tema genérico ele deve ser articulado ao seu recorte, não apenas ao seu recorte, ao que você deve olhar para o título do trabalho nesse momento, mas também para a sua ciência. Então você deve pensar nos paradigmas científicos da sua área. Nesse momento você não vai colocar um monte de teoria lá, você pode até trazer uma referência a uma teoria ou outra, mas não é o momento de trazer citações, autores, um monte de citação, essas coisas. Essa parte vai entrar exatamente no referencial teórico. O referencial teórico é o momento que você traz as teorias casadas com o seu recorte temático, né, e com a sua ciência. O momento de apresentar a introdução do trabalho é o momento de refletir sobre os conceitos dentro da sua área que são importantes para o seu recorte temático. Você também pode
ao final da introdução, apresentar como o trabalho está estruturado, falar um pouquinho dos capítulos, falar das seções, das subseções, né, e da organização do trabalho. Você pode organizar o texto da seguinte maneira. Você lembra da dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode seguir essa lógica, né? Você pode manter esse padrão em todas as seções do seu texto acadêmico, introduzindo 2 parágrafos, desenvolvendo o conteúdo relacionado àquele tópico, ao título, e encerrando, retomando o que foi dito, ou geralmente retomando o que foi dito, né? E aí você pode organizar dessa maneira o seu trabalho, né? Em alguns trabalhos, eu já vi inclusive, não no capítulo da introdução, mas nas outras sessões, eles encerram sempre com uma conclusão. Então, em vez de ter apenas uma conclusão final ao trabalho, você pode inserir ao longo das sessões uma parte de conclusão. E isso é uma maneira muito bacana, eu acredito, de organizar o trabalho. Não são todos os trabalhos que seguem essa lógica. Há professores que não gostam dessa organização, então isso varia. Você pode conversar com o seu orientador e perguntar para ele. Pessoal, você apresenta então na introdução o recorte, o tema, os conceitos, dependendo pode trazer os objetivos, articular os objetivos ao recorte temático, bem como trazer algumas teorias e paradigmas da sua área. E também, se não houver uma sessão da justificativa, você presta atenção, você pode apresentar a justificativa na introdução, explicando a razão do seu trabalho, uma razão social e uma razão também científica, né? Pense o seguinte, imagine você apresentando para alguém sobre o que é o seu trabalho, né? Em ciência, não é uma conversa tão informal, então você não vai simplesmente dizer ali o tema. Você tem que inserir esse tema no paradigma científico que você está estudando, no tempo que você o estuda e no contexto em que você estuda, porque isso vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento do seu texto, né? E para a lógica de organização do seu trabalho. Você não entrega na introdução, por exemplo, cuidado, todo o seu trabalho, né? Então, imagine que você começa a desenvolver a introdução depois de já ter desenvolvido as outras partes do seu trabalho. Cuidado para você não apresentar ali de cara. Isso também seria muito complicado, né? Porque em apenas uma introdução você não conseguiria apresentar tudo. Mas cuidado para você não apresentar ali, não dar informação demais, né? Porque você precisa deixar o trabalho organizado, né? Nesse sentido de cada coisa em seu lugar. Você não vai trazer na introdução ali uma descrição da metodologia, análise de dados, referencial teórico. É a introdução, é a exposição do tema do recorte temático, certo? Pessoal, eu sugiro que vocês leiam outros trabalhos, dissertações, teses, artigos. Eu vou deixar embaixo do vídeo o link da minha dissertação, vocês podem verificar a minha introdução, mas não leiam apenas a minha. Vocês podem ler outros materiais também de outras instituições da sua área, inclusive, e pensar no tema dessa maneira, né? E a partir dessa leitura você começar a internalizar a organização do texto nesse aspecto, prestando atenção mais na maneira que está organizado o texto do que no conteúdo em si, porque aí você vai conseguir entender de fato como essa estrutura, como essa seção do texto deve ser desenvolvida, tá bom? Um abraço a todos, se alguém tiver alguma dúvida escreva no meu site. Tchau, tchau, pessoal.